Efésios, capítulo 1, do versículo 6 até o 12, que nos diz assim. Filipenses, Efésios 1, 6 ao 12. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Meus irmãos, trabalhando essa introdução da epístola aos Efésios, nós constatamos que somos abençoados pelo Senhor. Nós não seremos abençoados, o cristão não será alguém abençoado, o cristão já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo. E a obra da redenção que já fora realizada na cruz, ela tem esse aspecto trinitário. E nós falamos das bênçãos que encontramos em Deus o Pai, do versículo 3 até o versículo 6 ainda. Então, as bênçãos em Deus o Pai é que Deus tem um plano eterno. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de existir mundo, Deus já havia planejado a nossa redenção. Deus já havia planejado o dia que nós iríamos nascer, o dia que nós iríamos nascer de novo, o dia que nós vamos morrer e nos encontrar com Cristo. Isso está no conselho eterno de Deus, o Pai. Vimos também que a nossa eleição tem uma finalidade: sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor, isto é, sermos do Senhor. Os eleitos não existem para viverem para si mesmos, para os seus próprios desejos e prazeres carnais, mas os eleitos vivem para glorificar a Deus, andar com Deus, porque são de Deus. Isso nós trabalhamos muito bem na última exposição que eu tive a oportunidade de colocar diante dos irmãos. O texto que lemos é fundamentalmente de adoração e de louvor, isso do versículo 3 até o versículo 14. Nós lemos hoje do versículo 6 até o versículo 12. O pregador estadunidense de nossos dias, reverendo John Piper, um pregador reconhecidíssimo nos arraiais evangélicos reformados, nos fala na introdução sobre esse texto que é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas e cumpridas em Cristo, pelo Espírito Santo, segundo o propósito eterno de Deus. Esta passagem, meus irmãos, pode ser sintetizada da seguinte maneira: o propósito divino encontra-se dentro da economia da Trindade. E daí nós vemos o Pai, que é o grande arquiteto do mundo e da redenção dos seus filhos. Hoje nós vamos começar a falar do Filho, que executa essa obra de redenção, expressa principalmente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, o Verbo, o Filho de Deus, executando essa obra. Hoje nós vamos começar a falar. Eu tentei sintetizar em um sermão, mas não é possível. Teríamos que passar no mínimo 2 horas expondo sobre a obra de redenção de Cristo. Não seria suficiente, não iríamos aproveitar o que o texto está nos oferecendo devidamente. O texto também vai falar, do versículo 13 até o 14, da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que aplica essa redenção à igreja do Senhor. Isso tudo é vital e importante para entendermos a missão da igreja no mundo. O fato é que, a despeito de tudo que possa nos ocorrer neste mundo, ou que esteja acontecendo hoje conosco, a despeito
de bom ou de ruim, somos abençoados por Deus. Um Deus triuno. A despeito de tudo que possa nos ocorrer. E hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos falar das bênçãos de Deus, o Filho. Começando aqui, versículo 6, hoje falaremos do 6º e do 7º apenas. Então veja que chamo a atenção novamente para uma separação, para essa tributação do texto, ou a trindade. É o estribilho, que vai aparecer aí no versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente, aliás, para louvor da glória de sua graça. Vai aparecer aí no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E vai aparecer no versículo 14, finalzinho, em louvor da sua glória. 3, exatamente apontando para cada uma das pessoas da trindade. O 6º, aqui na parte A, está marcando o fechamento dessa descrição da obra da redenção por Deus o Pai. E o finalzinho, o início do versículo 12, está marcando o fecho desta obra pelo Deus o Filho. Irmãos, primeira lição que nós podemos tirar sobre essa obra de redenção, essas bênçãos que temos em Deus o Filho. Primeiro, nós somos amados no amado. Amados no amado, como o coral cantou muito bem no segundo hino. Quão grande amor! E não poderia ser diferente. O hino fala sobre a obra de Cristo, a redenção executada em Cristo Jesus. Amados no amado, está no versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, se referindo a Deus, que Ele, o Senhor Deus, o Pai, nos concedeu gratuitamente no amado. E esse amado aparece com letra maiúscula, exatamente apontando para Cristo Jesus. Como Deus manifestou o seu amor e a sua glória na nossa salvação? No amado. No amado. Nem mesmo aquele irmão ou aquela irmã, o anjo do Senhor, que nos falou do Evangelho, não fora o instrumento maior de Deus do seu amor. Fora Cristo. Cristo Jesus. Eu tive o privilégio de ser evangelizado e ter um acompanhamento de 2 anos a dedo de uma pessoa. Nem todos têm esse privilégio. Tenho extrema consideração por essa irmã. Extrema. Ela foi um instrumento do amor de Deus para me acompanhar naqueles primeiros dias difíceis, em que o Evangelho está plantado num terreno ainda confuso. Mas eu compreendi que a expressão máxima do amor de Deus é no amado. Nós somos amados no amado. Cada bênção que o homem goze é sempre no e por intermédio de Cristo. Meus irmãos, é glorioso e é maravilhoso nós sermos santos, separados. É igualmente glorioso que, pela adoção que nós falamos na última mensagem, nós somos transformados de filhos da ira para filhos de Deus. É incrível, porém é verdadeiro, que por meio de pessoas como nós, Deus manifestará a principados e potestades nos lugares celestiais a sua multiforme sabedoria, pois é pela igreja que Ele planeja manifestar a sua glória e sabedoria neste mundo. No entanto, meus irmãos, é infinitamente mais formidável que essa tamanha salvação tenha acontecido no amado de Deus. Mateus 17:5 nos fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o Filho unigênito de Deus. Aquele que é separado, diferente de tudo mais. Aquele que é único, inigualável. Cristo não é um registro, meus irmãos, das tentativas frustradas do homem de se relacionar com Deus. Cristo não é isso. Cristo é o registro do que Deus fez para corrigir o que havia de errado no relacionamento do homem com Ele. Nunca houve começo do amor do Pai pelo Filho. Nunca. Ele é o amado.
é o ser à parte, aquele que sempre usufruiu da totalidade do amor de Deus. Aquele em quem todo o amor e toda a afeição de Deus estão centralizados, em quem eles permanecem. Somos amados no amado. Nós só somos amados porque Deus nos amou no amado. E conforme o reformador francês do século XVI, reverendo João Calvino, o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Por isso que Daniel fala do Filho do homem. Ele se tornou carne, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Como que Abraão, como que Noé, como que os patriarcas, como que os heróis da fé foram salvos, irmãos? No amado, na plenitude dos tempos. Deus ama o cristão como ama o filho. E nós compartilhamos deste amor, nada menos do que isso. Deus nos ama como ama o seu filho. E isso é maravilhoso para todos nós. Deus nos ama com um amor que é eterno, que não está suscetível a se frustrar com as nossas falhas e com as nossas imprevisibilidades, com o nosso temperamento, com a nossa maneira de ser. Às vezes nós ficamos desapontados com nós mesmos, em determinadas situações. Às vezes temos a capacidade de se decepcionar com nós mesmos. Mas o amor de Deus é no amado. É um amor eterno. É um amor infalível. E quantas vezes nós não somos tentados a pensar que Deus não nos ama? Somente pela forma como Deus está nos tratando em uma determinada circunstância da nossa jornada cristã. Quando nós estamos passando por uma tribulação e por uma provação muito intensa. Meus irmãos, quando a cirurgia foi finalizada em mim, naquele dia 23 do mês passado, eu sofri um desmaio que eu apaguei. Se eu tivesse morrido, eu não teria percebido absolutamente nada. Nada. Eles chamam da tal da síncope vagal, teve um problema, um apagão, apaguei. E de repente acordei numa outra sala sendo socorrido. Meus irmãos, a nossa vida é frágil, está suscetível a tantas situações complexas, difíceis. E nós queremos ter as rédeas das nossas vidas em nossas mãos. E é aí que nós nos damos mal muitas vezes. E questionamos se Deus nos ama. E questionamos se Deus cuida de nós. E questionamos se Deus sabe o que está fazendo com nós. É obviamente que Ele sabe, irmãos. Como que Deus não sabe? Deus sabe o dia que nós vamos morrer. Isso é espantoso. E Ele preparou esse dia. Tem um anjo preparado para vir nos buscar. Quando relataram o falecimento do reverendo Benon, fiquei impressionado. Porque no dia do velório dele, a Marta relatou a maneira como ele morreu. É impressionante como Deus cuida dos seus filhos. Reverendo Benon, já sem consciência, baixa consciência, extremamente enfermo, os filhos diziam que o câncer havia tomado conta de tudo. Mas Deus não se esqueceu do servo dele. E no dia marcado, Deus foi buscá-lo. Diz que nos últimos momentos, aquela aflição grande no leito da enfermidade, e nas últimas, parecia que ele estava vendo alguém mesmo. E ele estendeu as mãos, uma das mãos para cima. Quando ele estendeu uma das mãos para cima, desfaleceu. A mão caiu sobre o peito e ali já não havia mais vida naquele corpo enfermo. Deus sabe o que está fazendo conosco. Nós somos amados no amado. Não há razão alguma para duvidarmos do amor do Senhor. O segundo e último aspecto está no versículo 7. No amado, encontramos a verdadeira e duradoura felicidade. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Meus irmãos, redenção é uma palavra altamente significativa para os crentes, para os cristãos. Redenção significa libertação pelo pagamento de um resgate. Uma coisa ou alguém redimida pelo pagamento de um preço estipulado pelo vendedor. E essa palavra foi utilizada lá no Antigo Testamento no contexto da libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Com forte mão o Senhor nos libertou do Egito. Quem é que vai acreditar num povo escravo? O que um povo escravo tem a oferecer? Deus. É a mesma palavra que é aplicada no hebraico, redenção. É a mesma palavra que fora aplicada para a libertação do povo de Deus dos cativeiros assírio e babilônio. A mesmíssima palavra. Estavam subjugados. Não tinham condições de se libertar daquele jugo. O homem é redimido e liberto de uma situação que era absolutamente incapaz de se libertar por si mesmo. Ou ele tem o pagamento de uma dívida que ele não tinha condições de pagar. E às vezes no nosso país nós sabemos muito bem o que é ter uma dívida e não ter condições de pagar. Eu não sei se aqui na nossa igreja, mas a gente sempre fala de dinheiro e como lidar com ele. Cuidado. Cuidado com financiamento bancário, cuidado com financiamentos altos, ainda mais nesse tempo de crise. Mas eu conheço pessoas que se endividaram de tal maneira que o nome delas está sujo, de tal maneira que elas não conseguem ganhar dinheiro suficiente para pagar as próprias dívidas. E se alguém viesse e pagasse as dívidas, elas ficariam extremamente felizes. É uma dívida, irmãos, impagável. O escravo estava na condição de escravo porque ele não tinha mais como pagar, então ele tinha que pagar com serviço. Ele tinha que pagar com a própria vida. Na época em que Paulo escreveu essa epístola aos Efésios, o Império Romano tinha 60 milhões de escravos. 60 milhões de pessoas que eram escravas. E essa palavra redenção naquele contexto tinha uma força absurda. Porque nós não paramos para pensar em alguns termos que às vezes aparecem nos textos bíblicos. Um homem que por qualquer razão havia se tornado escravo, poderia ser redimido por um parente próximo. Um parente poderia chegar e dizer, olha, tem a família do João que está escravizado em tal lugar, quanto é que você quer para libertar essa família? O parente teria esse acesso, mas ele teria que ter dinheiro para pagar. E nós sabemos que não é muito tranquilo, não é muito simples em meus familiares, um familiar vir e pagar uma dívida nossa. Um irmão, uma irmã, é complicado. Eu tenho 8 irmãos. Se eu for inventar de pagar a dívida de todo mundo no banco, eu estou perdido. Primeiro que eu não vou dar conta, né? Então, não é muito simples um parente chegar e de bom grado pagar aquele resgate. Então, a pessoa que era subjugada a uma situação de escravidão, fatalmente ela iria ser escrava até os últimos dias de sua vida. Nós estávamos numa condição de escravidão do mundo, da carne e de Satanás. Era essa a nossa condição. Andávamos pelo curso do mundo. Meus irmãos, a nossa sociedade vai de mal a pior. E eu tenho que falar dessa tribuna, que Satanás está instrumentalizando sim, veículos de comunicação como a Rede Globo, com seus valores invertidos, sobre a homossexualidade e tantas outras coisas que têm invadido a nossa sociedade, que têm se tornado normais. As pessoas estão escravizadas e elas não conseguem sair. Elas são como marionetes do que a sociedade está falando, estão aplaudindo o que essa sociedade permissiva está impondo. Tem alguém por detrás que está impondo: Satanás, o mundo, a carne. Então, meus irmãos, um dia nós fomos resgatados. Fomos resgatados pelo sangue
do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como está lá em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem vem para buscar e resgatar o que está perdido. Somos propriedades do Senhor, como fala 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, e vale a pena lermos esse texto. Eu não sou muito de recorrer a outros versículos, mas eu vou fazer a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 9 até o 10. É o capítulo 2, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Parece que Pedro leu a epístola de Paulo aos Filipenses e fez uma síntese no primeiro capítulo. Parece que ele fez uma síntese. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, foram libertos pelo sangue de Cristo das trevas para proclamar as virtudes desse Cristo. Meus irmãos, o Calvário não é somente ou meramente uma proclamação ou um anúncio do amor de Deus aos homens. Um Deus carente pronto a perdoar. O Calvário não é isso. É Deus mediante o que Ele fez em Cristo, por meio da cruz, criando o meio pelo qual Ele pode reconciliar-nos consigo mesmo. É Deus quem quebra o jugo do pecado, a força do pecado. O Evangelho realmente faz com que as escamas dos olhos caiam. O Evangelho quebra o coração mais empedernido, mais duro. O Evangelho faz coisas que aos olhos humanos são improváveis, completamente improváveis. Percebam que no Calvário, Deus viu os homens insultando, escarnecendo e apanhando pedras para atirarem no Filho. O Deus que do nada fez o mundo, que num relance poderia aniquilar esse mundo, olha e vê o mundo recusar o seu bem amado. O mundo recusando o seu bem amado, perseguindo e ferindo o seu bem amado. O próprio Deus fez cair sobre o amado a nossa iniquidade. O Senhor o feriu e o afligiu com os açoites que nós merecíamos e merecemos. E a razão pela qual Ele não lhe poupou nenhum sofrimento foi a fim de que eu e você, irmãos, ou os irmãos, fôssemos perdoados. Essa foi a única razão, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. Cristo criou todas as coisas e sofreu na mão da sua própria criação. O ápice do seu sofrimento está registrado em uma das frases da cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Todos os outros já haviam abandonado o Senhor. Seus discípulos, seus parentes estavam ali ao pé da cruz, mas nada poderiam fazer. Seus amigos. E agora ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe quem lança esse brado? É o amado. Ele experimentou o sofrimento mais profundo que um homem poderia suportar. E por nós. Se ele tivesse recusado a cruz, não seríamos salvos, não seríamos presbiterianos, não seríamos perdoados, não seríamos cristãos, não seríamos filhos
do segundo nascimento. Somente quando entendemos quem é Jesus e por que Jesus sofreu dessa forma, é que compreendemos a intensidade e a profundidade do amor de Deus para com os seus eleitos. O que isso tem a ver com o ponto? No amado encontramos a verdadeira felicidade. Meus irmãos, no amado, nós fomos libertos do inferno, do Sheena, do Hades, da condenação eterna. No amado, nós fomos libertos do jugo da lei. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvos, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos. Quando tudo aconteceu, quando a salvação foi concretizada, quando Cristo disse, está consumado, tetelestai, está consumado. Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou do sepulcro. Ele nos reconciliou com Deus. Ser salvo é estar em Cristo. Não simplesmente crer no seu ensino. Não simplesmente ser convencido de algo, mas é estar nele e ser participante da sua vida, da sua morte, do seu sepultamento, ressurreição e ascensão. Dessa maneira, irmãos, eu quero chegar à conclusão dessa mensagem. Qual o caminho da felicidade? Cristo, o amado. Muitos têm dificuldades com críticas construtivas ou destrutivas. Muitos têm dificuldades de reconhecerem os seus erros. E não é fácil passar pelo processo de arrependimento, porque o texto nos fala de arrependimento, ou de perdão, que pressupõe o arrependimento. Passar por essa sondagem de Deus é desconfortável, mas o caminho da felicidade é esse, o genuíno arrependimento. Portanto, no caminho da felicidade está a parada do arrependimento para a vida. E a palavra perdão, que aparece nesse versículo 7, significa literalmente levar embora. Levar embora. Em Cristo nós somos perdoados. Aquilo que bloqueava o nosso relacionamento com Deus é levado embora. E daí nós temos condições de enfrentar a vida com as suas diversas provações. São muitas. E ser bem-aventurados. E ser felizes no Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 14 nos fala que agora nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Nenhuma. Porque Cristo já rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Está rasgado. Está pago. Está pago. E precisamos desesperadamente, irmãos, do conforto, do perdão de pecados diante do Senhor. Nós precisamos desesperadamente. Qual é a maior necessidade que todos nós temos? Uma vida correta com Deus e uma vida de comunhão com Deus. É disso que nós precisamos. É o que mais precisamos. Precisamos do alimento, precisamos de um casamento bem-sucedido, precisamos da saúde, precisamos de um carro melhor, de um apartamento maior, sei lá, dos filhos, que seja o plano que os irmãos têm ou a frustração que carregam nos seus corações. Mas a maior necessidade que nós temos é de uma vida correta com Deus. A maior necessidade que nós temos é de uma comunhão plena com Deus. Esse é o caminho da felicidade. No perdão pelo sangue de Cristo, nos deparamos com as riquezas de sua graça, que é o fecho do versículo 7 de Efésios, capítulo 1. Eu vou ler novamente o versículo e caminhando já para a conclusão desta mensagem, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, a despeito do que possa ocorrer conosco nesse mundo, somos abençoados por Deus. Isso não é um mantra. Isso é uma verdade bíblica. Somos abençoados pelo Senhor. E as bênçãos em Deus o Filho, hoje eu iniciei, amados
no amado. Então, o amor de Deus é irrevogável, é irreversível para aqueles que foram alcançados por Ele. No amado, nós encontramos a verdadeira felicidade. Que Deus nos ajude a nos deleitarmos na suficiência do sacrifício vicário do Senhor. Que nos deparemos com os caminhos bem-aventurados e abençoados da vida e da eternidade. Que o amor e o perdão sejam abundantes e norteadores no nosso ser. Como é bom ser perdoado. Como é bom saber que não existe nenhuma dívida, que não existe absolutamente nada que possa nos condenar. Que essas riquezas da graça nos alimentem a cada dia diante de cada desafio que haveremos de enfrentar. Como que nós iremos vencer as provações? Fiados ou confiados em Cristo Jesus. Que esta vida terrena, meus irmãos, seja sempre colocada em contraste com a maravilhosa, formidável e inigualável eternidade com Deus ou com o Deus da nossa redenção. Amém.